bom dia a todos, a todas. Quero agradecer ao deputado Carlos Neder pelo convite, cumprimentar também a professora Lenir e a professora Valéria. Acho que a exposição da professora Valéria já... de fato, os 5 minutos podem ser cedidos, porque ela realmente já trouxe uma série de conceitos que agora nos cabe aqui comentar criticamente. Agradecer a presença de muitos amigos e pessoas queridas que vieram aqui hoje e fazer uma observação inicial, que é a seguinte. Foi uma provocação que eu fiz ao deputado Carlos Neder, há algum tempo atrás, que eu acho que foi um dos motivadores desse encontro, a partir da publicação de um artigo que saiu no Estadão, em que eu, o Rubens Naves, e a presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e do presidente da Academia Brasileira de Ciências, fizemos esse artigo, um artigo na condição de entidades representantes da ciência no Supremo Tribunal Federal, na condição de amicus curiae, né, na ação direta de inconstitucionalidade. Esse artigo falava isso aqui que está discutido, que está colocado aqui na faixa, que a organização social era uma forma de gestão pública. O Supremo Tribunal Federal deve chancelar a boa gestão pública, era o título do artigo, né? E o Carlos Neder escreveu um artigo em resposta, bastante provocativo, inteligente, como sempre são as manifestações do Carlos Neder, dizendo, será que a gestão pública, organizações sociais, é sinônimo de boa gestão pública? É uma boa provocação, né? E, então, com isso eu quero iniciar a minha exposição dizendo o seguinte, que o grande problema é que essa dicotomia aqui, público e privada, ela não é nada fácil. Essa dicotomia ela nos leva por caminhos extensos, que gerariam alguns debates de algumas semanas aqui, sobre variados ângulos, sobre variadas óticas. Então, o que eu queria dizer, eu e os demais articulistas queriam dizer quando falávamos em gestão pública? É algo que a Valéria comentou aqui agora há pouco. Gestão pública, numa acepção que não é público sinônimo de estatal. Não é que a organização social é uma entidade estatal. A Valéria mostrou num quadro muito bem apresentado que OS não é Estado, né? Mas é gestão pública num outro sentido, né? No público não estatal, né? Gestão pública porque a lei de organizações sociais define essas instituições como sendo instituições de interesse público para todas as finalidades legais, né? Todo o arcabouço da chamada reforma do Estado falava dessa ideia de gestão pública não estatal. O ex-ministro Bresser Pereira, que não é nenhum neoliberal, pelo contrário, sempre falou disso, sempre defendeu e se continua a defender isso, né? Então, essa era a vertente da gestão pública a que nós nos referíamos. Não é algo novo, é uma coisa que tem aí os seus 80 anos, né? Pelo menos na nossa legislação brasileira, se a gente for procurar a legislação, a lei de utilidade pública, enfim, é da era Vargas, né? Então, essa é a noção de gestão pública que a gente faz referência, né? Bom, então, o deputado Carlos Neder fez uma resposta muito inteligente, como eu disse, àquele artigo, e ele falava, então, de outras modalidades que ele entende adequadas para a gestão pública, que são, por exemplo, as entidades autárquicas, as fundações, as autarquias especiais, a própria administração direta, em algumas circunstâncias, e apontava, com relação às organizações sociais, uma série de impropriedades, de fragilidades, concretamente, casos concretos, né? Desvios de rota. Né? E aí temos outro tipo de problema, né? Não é um problema da concepção do modelo, mas da má aplicação do modelo. E esse problema da má aplicação do modelo é um problema muito sério. Eu digo que ele é um problema sério porque o debate que se travou ao longo desses quase 17 anos foi o debate do Fla-Flu, né? Foi o debate do pode ou não pode. Não pode parceria, pode parceria, parceria neoliberal, não sei o que, não sei o que lá. Enquanto o debate ficou limitado a essa questão que o Supremo Tribunal Federal
tão enfaticamente derrubou, né, essa impossibilidade de se celebrar parcerias e etc., enquanto o debate ficou travado nessa questão, 17 anos de evolução. Boa, ruim, razoável, evolução. Problemas os mais infindáveis. Os problemas mais infindáveis. Desafios jurídicos, insegurança jurídica crescente, sobreposição de fiscalização. Em alguns lugares tem muita fiscalização, em outros lugares tem nenhuma fiscalização. Mas o debate na Assembleia, o debate no Parlamento, o debate na Universidade, continuar no direito administrativo, os meus colegas do direito administrativo, uma professora titular da USP, dizendo assim, isso aqui é uma privatização, ninguém dá muito rodapé, nota de rodapé do livro, isso aqui é privatização, bobagenzinha, etc. Esse foi o debate sobre OS nesse tempo todo. Né? É privatização, não é privatização, é isso. Então, nós não aprofundamos aquilo que deveríamos ter aprofundado. Né? E aí, ou seja, temos hoje uma dificuldade muito grande, temos deturpações do modelo, como a Valéria já pontuou aqui, e temos uma série de outras dificuldades que vão ser enfrentadas. Eu acho que esse encontro de hoje tem, inclusive, essa finalidade, acredito eu. Mas, então, como eu dizia, a questão que o Carlos Neder colocava é se essa é ou não uma forma de gestão pública. Né? Então, respondo novamente, sim, é uma boa forma de gestão pública, na acepção aqui, né, da palavra adotada, né, na gestão pública no sentido não estatal. Né? Pode ser. Né? O modelo concebe a OS para ser uma boa fórmula de gestão pública. Há distinções entre a lei federal, as leis estaduais e as leis municipais. A circunstância de que, por exemplo, a lei federal não previa originalmente um processo de seleção impessoal, uma forma de licitação para recrutar as entidades parceiras, é algo que o Supremo Tribunal Federal enfrentou na decisão, né, e interpretou a lei de OS federal, como se diz na técnica de decisão do Supremo, conforme a Constituição, para dizer que aquela lei 9637 deve ser lida como sendo uma lei que institui um contrato que há de ser antecedido por um rito de seleção impessoal, isonômica, etc., etc., etc. Pois bem, no Estado de São Paulo esse problema não existe, porque a lei, desde sua origem, já estabelecia que os contratos de gestão seriam antecedidos de um processo de seleção. Né? Então, isso não era a decisão do Supremo não traz nenhum impacto para o Estado de São Paulo. Né? Ela só reforça de que esse modelo é possível, etc., mas não traz nenhum impacto significativo. O município de São Paulo, a mesma coisa. Né? Outros estados e municípios que copiaram a lei federal têm aí a consequência de que os seus procedimentos devem agora ser orientados por uma seleção impessoal das instituições privadas. Então, de fato, gestão pública ou privada, talvez a melhor resposta seja pública e privada. Né? Pública na acepção ampla do termo, ou seja, pública no sentido de que os seus serviços vão ser universais, acessíveis a todos, o processo de transparência dessa entidade não pode ser diverso, né, de princípios que a administração zela, né, transparência, enfim, abrir os seus documentos institucionais, abrir a sua forma de funcionamento. Há um estudo de 2012, se não me engano, apontando que as organizações sociais do Estado de São Paulo, na área da saúde, tinham um problema muito sério de transparência. Se não me engano, é um estudo da Publix, que apontava baixíssimo nível de demonstração de informações pelos sites, pelos websites das entidades. Então, esse tipo de comportamento não é adequado ao modelo. Né? Não é adequado. O modelo não foi concebido para esse tipo de situação. Então, esse é um pouco o pano de fundo do debate que a gente traz hoje. Como eu dizia, a decisão do Supremo ela tem um impacto para estados e municípios, eu acho, especialmente aqueles que não adotavam ritos de seleção das entidades, né, ritos impessoais, né, um processo de chamamento público. Ao mesmo tempo, ela convalida, né, esse tipo de iniciativa, ou seja, os contratos de gestão podem, né, legitimamente ser celebrados, mas a gente precisa ter um outro tipo de olhar, e eu dizia, a discussão do Supremo ela não é a mais importante, eu diria. É lógico que ela traz mais segurança jurídica, ela traz
um pouco mais de conforto, mas os grandes problemas que são enfrentados hoje pelas entidades, perante os tribunais de contas, perante controladorias, corregedorias, Ministério Público, perante os próprios órgãos contratantes, esses problemas não foram minimamente enfrentados. O deputado trazia lá uma série de considerações no seu artigo, sobre, por exemplo, que tipo de despesa que é aceitável que essa entidade pratique, é uma política de taxa de administração, será que pode ou não pode haver taxa de administração, a que título? Né? Taxa de administração é algo que o ordenamento jurídico no Brasil, historicamente, veda. Né? Não pode haver taxa de administração. O que é taxa de administração? Taxa de administração é um tipo de separação de um recurso lá do convênio, do contrato de gestão, um percentual, 10%, etc., que de repente, que a entidade entende por bem lançar uma nota contra o contrato e levar esse recurso para sua conta a título de taxa de administração, sem maiores explicações. Isso não existe. Né? O ordenamento jurídico não comporta dessa forma, historicamente, não comporta dessa forma a taxa de administração. O que ele permite? Ele permite, por exemplo, os custos indiretos, né? Que é uma coisa que acontece no contrato administrativo, que acontece em outros tipos de contrato, que acontece em qualquer organização empresarial, sem fins lucrativos, que é uma política de gestão, né, de serviços compartilhados, de custos indiretos. Isso é normal, né, desde que você possa, por exemplo, demonstrar, né, a que título foi rateado, a que título as despesas foram rateadas, enfim. Então, é possível haver uma política de custos indiretos, não é possível haver uma política de taxa de administração, não da forma que a gente convencionou fazer aqui no Brasil, que é muito mal endereçada. Então, esse assunto, por exemplo, nos Estados Unidos existe uma sistemática que é chamada, muito parecida com a de custos indiretos, e que é especificamente para a área de pesquisa, em que se disciplina, né, anualmente, por uma portaria da Casa Branca, um valor, né, para que as entidades, por exemplo, de pesquisa, o MIT, Harvard, Princeton, quem estiver fazendo pesquisa recebe dinheiro do governo para fazer pesquisa e estipula lá um valor de custos indiretos. Esse valor é desdobrado em infindáveis rubricas e enfim, uma série de possibilidades de execução do recurso que são definidas previamente, bem disciplinadas, etc. Isso é uma política de custos indiretos, isso é uma política que pode ser devidamente praticada, por exemplo, no âmbito do contrato de gestão. Aliás, no âmbito do contrato de gestão, algo parecido ocorre na Alemanha. Né? O modelo que o Brasil está implantando aqui com a Embrapi, que é uma nova organização social que vai trabalhar com inovação na indústria, ele se baseia no modelo alemão e que é basicamente um contrato um puro contrato de fomento, um contrato tipicamente de fomento, aquele que a entidade recebe recursos e executa aquela política numa lógica de resultados, né, numa lógica de avaliação de resultados. Então, esse tipo de contrato, ele é comportado, né, no nosso modelo de organização social. Se nós fizermos o modelo de maneira adequada, se construirmos relações adequadas, vamos ter resultados parecidos com o que outros países adotam, seguindo as suas respectivas legislações. Né? Então, voltando um pouco à questão da gestão pública e da gestão privada, como que eu vejo, e aí acho que a Valéria já trouxe conceitos que são muito precisos, será que o poder público ele deixa de exercer atribuições ao realizar um contrato de gestão com a organização social? Não, ele não deixa de exercer, até porque o que a decisão do Supremo Tribunal Federal fala é que a atuação do poder público pode se dar tanto da forma direta quanto da forma indireta. Né? Então, a intervenção do Estado se dá no domínio econômico e social de forma direta ou de forma indireta, é o que falou a Valéria com muita precisão. Então, quando ele celebra um contrato de gestão, ele está na posição de fomentador, né, de uma iniciativa que é exercida por uma entidade privada por direito próprio, como bem também lembrou a Valéria, reportando ao voto do ministro Luiz Fux, que é o voto condutor, né, que é o voto condutor da ação direta de inconstitucionalidade. Então, não há delegação, nós não estamos falando de delegação, nós estamos falando de concessão, a Valéria também já deixou isso muito claro, mas há seguramente, e eu quero aqui nesse momento deixar de discutir questões do modelo, podemos até voltar a ele depois, mas eu quero dizer para vocês que eu vejo um risco muito concreto de panaceia.
né? Ou seja, de fazer valer, de fazer com que o modelo de organizações sociais seja usado indevidamente, né? Seja adotado sem critério. Então, assim, uma série de iniciativas agora começou a ter mais. Está surgindo aí município aprovando lei de OS, etc. Precisaria ver se esses municípios, se os estados que passam a adotar agora, e mesmo aqueles que já adotam, estão pensando nesse modelo como sendo um compromisso de reorganização administrativa. Porque você celebrar um contrato é fácil, aparentemente, né? Celebra lá, faz o contrato, passa para o parceiro aquela atividade. E o gerenciamento desse contrato, né? E a segurança desse contrato, né? Ou seja, então, não só jurídica, mas financeira, etc. Ou seja, há uma série de problemas que a administração decididamente não enfrentou bem, no geral. Eu vou dizer aqui que acho que há boas experiências, o governo federal, principalmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, é um bom parceiro público, né? Mas, no geral, com algumas exceções, talvez a Secretaria de Estado da Cultura aqui em São Paulo venha num esforço significativo de promover um processo de contratualização responsável, bem planejado, etc. Mas há poucos casos, né? O Estado de Goiás está reformulando um pouco a legislação, talvez até um pouco, de maneira um pouco assodada, fazendo uma série de instâncias de controle que se sobrepõem, que não dialogam muito, mas, enfim, há esforços. Agora, no geral, há uma série de iniciativas que colocam em risco esse modelo, tendem a transformar esse modelo numa panaceia, né, numa fórmula mágica de solução dos problemas, e aí vai se transformar em mais um problema para a administração pública e não uma solução. Eu falei um pouco disso ontem no artigo que, coincidentemente, saiu no Valor Econômico, e que é uma preocupação, né? Ou seja, depois da decisão do STF, essa decisão lenta, né, de 17 anos, 4 anos na mão do ministro Marco Aurélio de um pedido de vista, né, uma coisa injustificável, né? O Gilmar Mendes é criticado com toda a razão porque está segurando aí a ação com relação ao financiamento das campanhas, e tem que ser pressionado mesmo, porque não é justo. O Marco Aurélio ficou 4 anos com essa ação na mão, embaixo do braço, sem falar nada, né? Então, essa discussão ficou atrasada, ficou estagnada, e a gente está aí agora com contratos mal definidos, com inadimplência do poder público assim oficializada, descuidos administrativos brutais. E em um outro artigo, que eu acho que com isso concluo, Néder, manifestei uma preocupação muito grande com relação à área da saúde, especialmente, e as parcerias na área da saúde, em que eu descrevia um pouco, foi um artigo publicado na época que morreu o ministro Adib Jatene, em que eu falava sobre 2 discursos sobre as parcerias na saúde, pensando especialmente a realidade das OS. E nesses 2 discursos eu via tanto a rejeição corporativista de um lado, quanto de outro a vulgarização oportunista. São 2 discursos que aparentemente são conflitantes. Não são conflitantes. São 2 discursos irresponsáveis, porque o resultado desses 2 discursos até hoje foi contratos ruins, contratos inseguros, entidades sendo quebradas, sendo cada vez mais prejudicadas, dirigentes sendo perseguidos, sendo responsabilizados indevidamente, em muitos casos. Então, há uma série de situações que a gente precisa pensar, e o parlamento, eu acho que tem aí uma responsabilidade, e avaliar o quanto que é viável, né, instituir políticas públicas, concretizar políticas públicas através de contratos de gestão, sem um anteparo, sem uma estrutura administrativa adequada. Então, acho que esse é o desafio que está posto, acho que é o desafio da ação direta de inconstitucionalidade demorou muito para ser superado, ele está superado. Agora, eu acho que o verdadeiro debate começa a partir de agora, e eu estou aqui à disposição, Néder, para que a gente continue essa discussão. É isso.